nós adquirimos um caminhão. Então chegou o nosso caminhão e eu fiz uma cotação para buscar diretamente lá no Ceasa. Gente, em uma compra deu uma diferença de R$7 mil. O Lucra Varejo nasceu no Grupo Soluta, lugar em que valorizamos a teoria, mas sabemos que é na prática que o lucro é sentido no seu bolso. Por isso, compramos o supermercado e vamos aplicar todo o nosso conhecimento na sua transformação. Do 0 aos 10% de lucro. Olá, seja muito bem-vindo e eu estou muito animado para compartilhar com vocês o nosso resultado do mês de junho. Eu vou fazer um overview de todas as ações, tudo que aconteceu durante esse mês que inicia já com uma queda da temperatura, uma necessidade de mostrar isso de uma forma diferente no chão da loja. E eu quero começar esse vídeo dizendo para vocês algumas coisas que nós fizemos. Gente, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte: nós não temos ainda uma sala de manipulação. Portanto, eu não tenho ainda autosserviço na loja, não posso oferecer autosserviço. É a nossa intenção, oferecer serviços, inclusive com autosserviço, mas eu ainda não posso, não tenho. Então, o que nós fizemos? Começa a esfriar e a procura por embutidos, calabresa, bacon aumenta e eu não tinha condição de vender isso e fiquei preocupado. A gente precisa vender isso de alguma forma. Encontramos um fornecedor que entrega já tudo embaladinho. E aí, olha só que interessante, nós mantivemos o mês todo uma mesa de itens para feijoada. Gente, mas é tão legal porque essa mesa ficou na entrada da loja. E conforme as pessoas passavam pela mesa, elas lembravam da possibilidade de fazer aquilo, né? Fazer aquele prato, aquela feijoada. Assim, a gente precisou repor várias vezes ao dia porque os itens acabavam muito rápido. Se eu for ver o meu crescimento de venda desses produtos, desses itens, foi maravilhoso, absurdo. E o que é mais legal é a imagem que o cliente tem, porque o cliente leva aquilo como uma novidade, né? É uma experiência. Peraí, eu não esperava encontrar isso e agora estou sendo levado a consumir algo pela sugestão do supermercado. Claro que no Dia dos Namorados, na Semana dos Namorados, nós tiramos esses itens da feijoada, fizemos uma exposição de cestas especiais para Dia de Namorados, para presentear, que também é uma experiência, né? A pessoa entrava na loja sem lembrar, às vezes, daquele assunto, casados mesmo, casais, idosos, e viam a cesta e compravam, né? Porque ficou uma cesta barata e bem interessante. E depois voltamos com os itens da feijoada, e foi muito legal. Então, ações como essas, de merchan interno, ações de promover ao cliente a experiência e a compra pelo impulso, precisa ser trabalhada. E deu muito certo. Neste mês também, nós fizemos uma ação diferente na mercearia. Por quê? Porque a minha participação dos departamentos perecíveis é muito boa. Então, hortifruti, açougue, participa muito bem, frios, padaria, mas a minha mercearia sempre deixou um pouco a desejar nas promoções. Nós tiramos de 30% de participação promocional para 40%. Aumentamos as ofertas. Mas isso trouxe um crescimento no setor mercearia de 23%. Foi muito legal, as pessoas começam a perceber. O mix já estava chegando, né? Mas as pessoas passavam reto, vinham até o fundo da loja, no açougue, no hortifruti, e passavam reto. Hoje a gente já vê pessoas que, na volta para o PDV, já passa prestando atenção no corredor, porque os splashes chamam atenção, as ofertas chamam atenção e o resultado tem aparecido no crescimento de venda. Uma outra coisa que foi necessário fazer, a gente precisou dar uma estilingada nas compras, ou seja, dar uma caprichada no nosso estoque. E como que nós fizemos isso? Observando fluxo de caixa. Então foi necessário implantarmos nesse mês um controle minucioso do fluxo de caixa semanal. O que eu tenho a pagar, o que eu tenho a receber semana por semana. Lembrando que o que eu tenho a receber é os cartões que já estão comprometidos com as adquirentes e a venda que eu projeto ter. E isso nos deu coragem de fazer uma compra maior, tanto que no início do mês de junho, por vários dias, a nossa compra superou a nossa venda, nós ficamos com a compra maior do que a venda, porém os boletos estavam no prazo certo. Então quando eu olhava no fluxo de caixa, eu me tranquilizava porque eu sabia que estava tudo encaixadinho. Mas isso promoveu uma venda muito interessante, muito boa, porque os clientes começaram a olhar produtos que eles não vinham antes, né? E se eu ficasse olhando apenas o meu controle de compra sobre venda, eu não teria coragem de dar essa estilingada no estoque. Como a gente começou a olhar fluxo de caixa, nós tivemos coragem de
de dar essa estilingada e isso deu muito resultado. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco os números. Chegamos à conclusão que o nosso FLV, ele é o carro-chefe aqui da loja e nós tomamos a decisão neste mês de fortalecer isso ainda mais. Então, quais foram as ações que nós tomamos para que isso acontecesse? Primeiro ponto, começamos a acompanhar um tabloide de todos os concorrentes. E eu tomei a decisão de não perder oferta para nenhum concorrente dentro do Hortifruti. Em outro departamento até sim, mas no Hortifruti não. E aconteceu que em algumas semanas alguns itens estavam mais baratos no concorrente. Eu ligava para o meu fornecedor, nós negociávamos sellout, pedia um apoio. Sempre fomos bem atendidos nesse sentido e nós começamos a fortalecer a imagem de ser o hortifruti mais barato da cidade. Eu também quero mostrar para vocês o resultado de tudo isso. Neste mês também nós adquirimos um caminhão, então chegou o nosso caminhão com parcelas que estão previstas nesse crescimento de arrecadação. Então eu vou pagar o caminhão com o aumento do lucro da loja, sem R$1 de desembolso à vista, mas com esse caminhão eu fiz uma seguinte conta. Eu peguei o fornecedor que me entregava aqui hoje na loja e eu fiz uma cotação para buscar diretamente lá no Ceasa. Gente, em uma compra deu uma diferença de R$7.000. Então, se eu fizer 4 compras como essa, a economia que eu tenho de pegar mercadoria mais barata, eu pago a parcela do caminhão, pago o motorista, combustível, etc. Então, eu fiquei muito confiante de fazer essa mudança. Nosso caminhão começou a rodar e quando ele chegou com a primeira carga aqui, aí que eu tive um choque mesmo. A diferença de qualidade de ter alguém lá acompanhando a negociação em relação ao produto que nós recebíamos aqui. Deu muita diferença e os clientes elogiando pela qualidade. Veja bem, lá no início, quando nós assumimos a loja, era feita essa busca pelo Ceasa. Eu não tinha caminhão, tive que contratar uma empresa para trazer a mercadoria, mas aí você perde um pouco o controle da qualidade do que está vindo. Com o caminhão nós voltamos a buscar no Ceasa e, gente, aí a qualidade está na sua mão. Você decide que carregar ou não. E o resultado foi maravilhoso. Começamos uma reforma para construção, enfim, da nossa sala de manipulação. Por quê? Porque com a sala de manipulação pronta, eu vou conseguir ter o meu tão sonhado autosserviço, tanto lá para o açougue quanto para o hortifruti. As minhas bandejinhas, os meus itens ali processados. Eu acredito que com isso eu consiga levantar um pouco também a margem e, consequentemente, a lucratividade. Bom, é isso. Agora vem para cá, vamos ver os números. Estou ansioso para compartilhar isso com vocês. Vem cá, olha só os resultados de junho. Gente, estou falando aqui que no mês de junho nós tivemos uma arrecadação, ou seja, lucro bruto de 322 mil. Número de clientes, 40.405, está só crescendo o número de clientes. Meu mix, 4.809, isso aqui ainda deu uma estabilizada, a gente precisa crescer com isso. Ticket médio subiu para 33,98. Olha como era baixo o ticket médio. E aí, primeira questão que eu coloco aqui. 322 mil, poderia ser melhor? Tem algum departamento que cresceu mais do que o outro? Sim, sempre tem. Então, eu faço uma análise aqui de maio e junho para identificar quais foram os departamentos que menos performaram, menos cresceram. E aí eu identifico o seguinte, eu tenho departamentos que cresceram um pouco e tenho 2 departamentos que não cresceram, Bazar e Laticínios. Tenho mercearia líquida que não está legal. E aí, plano de ação. O que eu vou fazer no Bazar agora para o mês de julho? Preciso melhorar meu mix, fazer uma exposição em cross, cadastrar um fornecedor que tenha promotor para me ajudar a tirar pedidos. Nos laticínios, negociar um tabloide interno de alguma marca para poder promover e divulgar, fazer alguma coisa sobre degustação desses produtos. Na mercearia líquida, eu não tenho prazo hoje com fornecedor de cerveja. Isso é um problema sério. Eu não consigo colocar cerveja no meu tabloide no preço agressivo porque eu não tenho prazo de pagamento. Eu tenho um dia na Ambev e como CNPJ novo, eu não tenho fornecedor me dando muitos prazos. Então eu compro meio que à vista isso. E aí é problema você fazer uma ação forte, né, de tabloide, porque você vende muito, tem que desembolsar muito e vai penalizar no fluxo de caixa. Então eu preciso buscar prazo com o fornecedor. É a minha principal ação na mercearia líquida, buscar esse prazo para fazer mais ação
né? Minha mercearia líquida tem uma margem alta porque minha venda de cerveja é baixa. Isso não tá legal, né? Por isso que ela não tem crescido tanto. Bom, mas olha só, com tudo isso, qual foi o resultado final? Eu vou abrir para vocês aqui, gente, porque vocês são nossos convidados especiais a participar desses números. Aqui é preto no branco, não tem segredo com ninguém. A nossa DRO, ou seja, o resultado mesmo aqui de Cerquilho. Olha aqui, meu faturamento de junho 1.370, pagando os impostos, tendo uma receita de negociação com o fornecedor, desconto no boleto, principalmente do hortifruti, uma perda aproximada, porque eu ainda não tenho uma prevenção de perda que me dê um número real, então eu coloquei um valor aproximado, pagando os salários, pagando recursos humanos, pagando tudo que eu tenho que pagar, com todas as despesas. Olha só o meu investimento, 90 mil essa loja pagou esse mês, gente. Ela pagou 70 mil de aquisição, que eu pago para o antigo proprietário, 16 mil de reforma e 4 de equipamento. Já estamos com uma parcela de 20 mil para a melhoria da loja. Ou seja, só no investimento nós tivemos 6,6%. O resultado empatou aqui 0%, 0,8%, 11 mil negativo, pagando a parcela da loja, pagando a reforma, com tudo que nós estamos fazendo. Então, eu acho esse resultado sensacional, espetacular. Para mim, já julgo essa loja como uma loja que me dá 6% de resultado e nós vamos juntos em busca dos 10%. Tem muita coisa ainda para fazer, nós vamos chegar lá.